O jejum que destrói espíritos malignos. Marcos, no capítulo 9, versículo 29, vai dizer: Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração e de jejum. Eu gostaria de ler com você esse capítulo, porque aqui vai falar sobre a cura de um menino que estava endemoniado. E que ali, naquele momento, Jesus falou que aquele espírito que estava dentro daquele menino, ele só poderia sair através de jejum e de oração. Esse versículo e essa passagem vai nos revelar que existem níveis de resistência espiritual e que nós precisamos nos capacitar para lutar essas guerras e batalhas que podem acontecer na nossa vida, ou que você pode estar diante, de uma pessoa passando por uma situação dessa e você pode estar ajudando essa pessoa. Então eu quero ler essa passagem junto com você, porque aqui nós vamos falar tudo com base na palavra. Então nada mais justo do que lermos a Bíblia. A cura de um menino. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram uma numerosa multidão ao redor deles e dos escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpreso e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho que está possuído de um espírito mudo. Olha só, de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes, lança-o por terra, ele espuma e range os dentes. Olha só o que esse espírito maligno estava fazendo com a vida daquele menino. Aquela possessão era um nível tão grande, tão grande, tão grande, que aquele menino, ele espumava da boca, ele rangia os dentes. Vale ressaltar que o que faz com que a gente atraia demônios, espíritos malignos para a nossa vida é o pecado. Quanto mais você peca, quanto mais você se afunda nos pecados e você permite que a sua carne fale mais alto e você está ali pecando, sem se arrepender, saiba que você tem uma grande brecha na sua vida aberta para que o espírito maligno faça morada na sua vida e no seu corpo. E é por isso que sempre quando Jesus ele ia de encontro com alguma pessoa que curava ela de alguma doença ou que expulsava algum demônio da vida daquela pessoa, o que ele falava? Vá e não peques mais, porque o pecado é o que atrai o inimigo para nossas vidas. No versículo 18, vamos continuar. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. O inimigo, ele vem para matar, para roubar, para destruir. Satanás, ele não está com brincadeira. Satanás, ele de fato, ele quer assim, entrar na sua vida e acabar com a sua vida. Mas o Deus que nós servimos, ele é maior do que qualquer espírito maligno. E nós precisamos de confiar no poder do Senhor, porque somente ele é capaz de nos libertar de todo o mal. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Olha só, os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula! Ó geração incrédula! Até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino até aqui. A nossa fé é o que vai nos dar autoridade. Primeiro, a autoridade foi liberada por Deus sobre a nossa vida. Porque Deus, ali naquele momento, Jesus, ele deu autoridade para expulsar demônios. Essa autoridade, ela foi concedida a nós, seres humanos. Mas essa autoridade, ela só vem para a nossa vida quando nós temos fé. Se não há fé, como que nós vamos expulsar o mal da nossa vida? Como que você vai ganhar uma batalha? Como que você vai vencer o mal sobre a sua vida, sua casa, sua família, se você não tem fé que Jesus Cristo, que Ele é poderoso, que o nosso Senhor, que Deus é soberano sobre o mal? Nós precisamos de fé. Quanto mais nós fortalecemos a nossa fé, mais vencemos as batalhas. Não porque nós somos bons, mas porque com Cristo nós somos mais do que vencedoras. Amém? E versículo 20, e eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. E Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E o pai respondeu: desde a infância. Desde a infância, que já nos traz um alerta muito grande. Aliás, 2 alertas que eu quero falar com vocês. Primeiro, desde a infância,
Uma criança, ela pode sim estar sendo atentada, atacada por espíritos malignos. Nós como pai e mãe, se você é pai e mãe, ou se você é tia, enfim, se você é madrinha, se você tem crianças na sua família, que eu creio que você vai ter alguma criança na sua vida, ao redor, né, da sua vida, você pode usar os seus lábios para abençoar a vida dessa criança. Você pode usar os seus lábios para proferir, para profetizar as palavras de bênçãos do Senhor. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o poder das palavras, que nós temos o poder da vida e da morte está na nossa língua, porque é o que fala em Provérbios, né? O poder da vida e da morte está na nossa língua. Então nós podemos usar os nossos lábios para profetizar palavras de bênção, declarar palavras de bênção, de vitória em Cristo Jesus na vida das nossas crianças. Eu sou mãe. Todos os dias, nossa filha, ela entende, ela ora antes de dormir, ora. Se você não ora com seus filhos, vai começar a orar, vai decretar palavras de bênção, que o meu filho, ele pertence ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos a Ti, Senhor Jesus. Somente o Senhor tem poder sobre a vida da minha filha. Mal nenhum há poder sobre a vida dos meus filhos. Você, como mãe, você tem que entrar nas guerras dos seus filhos e proteger, blindar os seus filhos de todo mal. E como que você vai fazer isso? Através da oração, orando, jejuando pelos seus filhos, porque ali você vai estar construindo através da oração. É como se fosse uma blindagem na vida dos seus filhos. O mal pode até tentar atacar, mas ele não vai vencer, porque o joelho de uma mãe, de um pai, de oração, protege e livra a criança de todo mal, porque Deus, ele está ali do nosso lado, ouvindo o nosso clamor, ouvindo as nossas orações. Então, desde a infância, essa criança, ela sofria, ela era tentada por espíritos malignos. E aqui Deus está colocando agora no meu coração, eu sinto muito que o Espírito Santo trouxe isso aqui para mim agora neste momento, que não estava nem no script do vídeo, mas eu sinto de falar isso aqui para você. Às vezes tem muitas crianças que têm amigos imaginários. Será que esses amigos imaginários realmente são amigos imaginários? Muitos desses amigos imaginários são espíritos ali que ficam acompanhando a sua criança enquanto ela está brincando. Tem ali, às vezes, um espírito maligno conversando com a sua criança. E você acha que não é a amiguinha imaginária dela, porque as outras amiguinhas dela também têm uma amiga imaginária. E aí você normaliza algo que é totalmente espiritual. Você negligencia o mundo espiritual dentro da sua casa. Não aceite isso de amigo imaginário, porque muitas vezes são sim espíritos malignos querendo entrar na vida da sua filha. E como você permitiu, você não faz nada contra isso, você simplesmente aceita aquele amigo imaginário, a sua filha, ela vai dando essa abertura e aquele espírito, ele vai estando com a criança a todo momento. Eu já vi relatos onde a criança falava assim: ai, porque o amiguinho imaginário quer que eu brinco de pular da escada. Ah, porque o meu amiguinho imaginário quer que eu pegue uma faca. Ah, porque o meu amiguinho imaginário quer que eu faça isso e faça aquilo com a minha irmãzinha. Será mesmo que é uma brincadeira infantil sem malícia? Abra os teus olhos, mulher. Tire as escamas que estão aí nos seus olhos. Permita que Deus tire essas escamas que estão nos seus olhos e acorda para a vida. Porque o mundo espiritual, ele é mais real do que você imagina. Enquanto você está achando que o seu filho tem um amigo imaginário, Satanás lá está falando: coitada, que tola, né? Permitiu que eu entrasse, agora eu entro com um, entro com dois, entro com três, entro com quatro. Quando vê, já entra com uma legião na sua vida e depois você não sabe o que está acontecendo. Depois vem um monte de problemas. Criança que não consegue dormir à noite, criança que está cheia de pesadelo, espíritos noturnos atacando seus filhos de noite. Você acha que é birra, você acha que é isso, você acha que é aquilo, sendo que a verdade está ali na frente do seu rosto, na sua cara, e você não consegue enxergar porque você está cega. Crianças, elas sim, elas são também um alvo do inimigo. Porque quando o inimigo, ele consegue corromper uma criança, consegue entrar na vida de uma criança, ele sabe que mais pra frente essa criança, ela vai se tornar um adolescente, às vezes um adolescente revoltado, rebelde, e vai virar um adulto incrédulo. É assim que Satanás, ele começa a agir na nossa vida, desde pequenininho, não é só na vida adulta não. Então para às vezes de ficar olhando para os seus problemas e começa a trazer uma cobertura espiritual para os seus filhos. Essa é a sua responsabilidade. O Senhor te deu autoridade espiritual sobre os seus filhos e sobre a sua casa. Tanto você que é pai, tanto você que é mãe. Amém? Então isso estava acontecendo desde criança. Agora, o segundo ponto a ser relatado aqui, tá? Jesus perguntou a quem? Ao pai do menino.
Jesus não foi fazer entrevista com o diabo, não. Né? Muitas vezes a gente vê igrejas que as pessoas ficam fazendo entrevista com o diabo. Ah, Satanás, por que você não sei o quê? Ah, por que você quê? O que você tá fazendo com ela? Desde quando? Desde não sei o quê? Não. A gente não vê Jesus ele dando palco para o inimigo, não. A gente não vê Jesus dando poder de fala para espíritos malignos, não. Nós não temos que dar lugar para aquele espírito imundo poder ficar fazendo o showzinho dele, não. Tem que parar de dar microfone, parar de querer fazer entrevista com o diabo, é o que as pessoas querem fazer. Jesus, ele não fica fazendo essas perguntas, ele simplesmente expulsa. E se ele tiver que perguntar alguma coisa, ele vai perguntar para aquela pessoa, ou aqui no caso, olha, perguntou para o pai. Ele perguntou para o pai. E o pai disse, desde a infância. E muitas vezes tem o lançado no fogo e na água para o matar. Olha o poder do inimigo. Nós não podemos negligenciar que o inimigo ele tem um poder sobrenatural. Mas nós precisamos de entender que maior é o nosso Deus. Maior é o poder de Jesus. Maior é o poder que há no nome de Jesus. Porque há poder no nome de Jesus. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. É a nossa fé, é a nossa fé. E imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajude-me na minha falta de fé. O Senhor ele é tão misericordioso na nossa vida, que mesmo quando nós não temos fé, Ele vai lá e nos ajuda, Ele estende a sua mão, Ele não nos desampara. Ele é socorro presente em nossas vidas, mesmo quando a nossa fé ela vai oscilando. E versículo 25, vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, aquela criança ela não ouvia, ela nem falava. Eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. Saia deste menino e nunca mais entre nele. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Espírito mudo e surdo. Aqui nós podemos ter um terceiro aprendizado aqui nesta passagem. Há certas doenças que são sim doenças que vêm naturalmente pelo nosso organismo, né? Doenças que são naturais, mas há doenças que são causadas por espíritos malignos. Há problemas que entram na nossa vida que resultam ali em algum problema, alguma deficiência no corpo que não é somente algo patológico, mas é algo também espiritual. Olha como que o mundo espiritual ele pode, né, reagir no nosso corpo. Quando um espírito maligno, que é algo que é do universo do mundo espiritual, entra na vida de uma pessoa, e o pecado é tão grande, tudo ao redor está tão grande, que esse inimigo ele vai tendo legalidade ali na vida daquela pessoa, aquilo que é espiritual se torna o quê? Natural, vai para o mundo natural. Vai sendo uma reação no corpo dela. Tem pessoas que têm dor nos ossos, uma opressão tão grande, que é um cansaço tão grande que a pessoa só vive prostrada dentro de casa, dentro de uma cama. Pessoas que começam a desenvolver uma ansiedade excessiva, uma depressão tão grande e acha que é totalmente patológico. E na realidade tem situações que são totalmente espirituais. Esse menino ele era mudo e surdo. Ele era mudo e surdo. E isso era algo espiritual, porque olha só, versículo 26, e ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se tivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular, por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus respondeu, esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração e do jejum. Esse tipo de demônio, aquilo que estava naquele menino era algo tão forte que não é somente ter, né, esse poder da palavra de falar saia no nome de Jesus, mas é ter uma vida consagrada, uma vida santificada. Há batalhas na nossa vida que tem uma resistência espiritual maior. Isso daqui é muito bem claro, que há resistências espirituais, há níveis de resistências espirituais. E se nós queremos vencer grandes guerras, nós precisamos de nos consagrar. Nós precisamos de ter uma vida em santidade. Quanto mais você busca santidade, quanto mais você anda em obediência à palavra do Senhor, quanto mais você se consagra, mais você vai ter essa autoridade espiritual que vai ser dada
de Deus para sua vida, para lutar contra espíritos malignos, contra demônios que estão tentando atacar a sua vida. Amém? Lembrando que jejum não é para aumentar o poder de Deus, porque Deus ele é todo poderoso, não há nada mais poderoso do que Ele. Mas o jejum é para nos fortalecer espiritualmente. O jejum é para matar a nossa carne, fortalecer o nosso espírito e assim nós estarmos ali em uma vida espiritual mais fortalecida. Durante um jejum, a nossa sensibilidade espiritual, ela aumenta, porque a nossa carne, ela enfraquece. O nosso espírito fortalece, a nossa carne enfraquece, nós temos mais sensibilidade ao mundo espiritual, ficamos mais sensíveis à voz de Deus, ficamos mais sensíveis a tudo que Deus ele quer nos mostrar, porque durante um jejum espiritual, você está se revestindo da presença de Deus. Ainda mais forte, você está intensificando uma oração. Quando você ora, a oração já tem muito poder, mas quando você está em jejum, guerreando, você está ali, a sua oração ela vai sendo mais intensificada, é como se você turbinasse aquela oração. A oração se torna mais forte, mais profunda, a oração ela vai ganhando ainda mais força e mais poder, e nós ficamos fortalecidos espiritualmente. Eu quero ler aqui para vocês, olha só, Gálatas 5, versículo 16, que vai dizer: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Quando nós jejuamos, nós estamos fortalecendo o nosso espírito, andando em espírito, e a nossa fé vai se tornando mais firme. Porque os espíritos malignos, eles vão se alimentar do quê? Da incredulidade, do pecado, dessas brechas espirituais que nós vamos abrindo na nossa vida, né? O pecado, a falta da confissão desse pecado, a falta do arrependimento, tudo isso são brechas, são portas que vão alimentando esses espíritos malignos. O orgulho, a incredulidade, tudo isso é algo que vai sendo um alimento para que o inimigo ele entre na sua vida. Eu quero ler aqui com você também uma passagem que está no livro de Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 7, vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando a gente jejua, nós nos submetemos a Deus, e ali nós estamos resistindo ao diabo. Em 1 João, capítulo 3, versículo 8, vai dizer: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Satanás, ele já sabe que ele está condenado. Ele está condenado. Ele não tem poder. Ele já está assim, ó, destruído. Ele foi destruído por Jesus. A morte de Jesus na cruz do Calvário, a ressurreição de Jesus já destruiu todo o poder das trevas. Ele sabe que ele já perdeu. Ele não tem poder. Se você acha que ele está lá no inferno, no Hades, ele não está. Ele está ao nosso derredor, porque a Bíblia fala que o inimigo ele está ao nosso derredor e nós precisamos de quê? Vigiar e orar. E ele está ao nosso derredor porque ele já sabe que ele é condenado. Ele já está condenado, e como ele já está condenado e ele já sabe que ele perdeu, que ele não vai ganhar essa batalha, porque Deus ele é soberano e poderoso, ele quer fazer o quê? Eu já estou condenado, eu quero levar o máximo de pessoas possíveis comigo, para quando eu for de fato ser preso ali no Hades, ficar ali no inferno, eu não fique sozinho, eu fico com o máximo de pessoas possíveis. Então ele já sabe que ele está condenado. Enquanto nós temos essa liberdade a liberdade e o livre-arbítrio de poder escolher entre céu e inferno, ele não tem isso mais, ele perdeu, ele já está condenado. Mas nós podemos resistir, nós temos que resistir e escolher andar nos caminhos de Deus em obediência ao Pai, para que a gente possa ter a nossa salvação e a vida eterna. Então, para concluir, o jejum que vai vencer qualquer obra do inimigo é aquele jejum que você se rende aos pés do Senhor, é aquele jejum que é com muita oração. Durante o jejum, ora, se humilha aos pés do Senhor, abra o teu coração aos pés do Senhor, vai lá, entrega tudo, sabe, tudo que você tem ao Pai, esteja em oração, porque a oração, ela tem poder. É um jejum que é fundamentado na palavra. Vai ler a Bíblia, minha irmã e meu irmão, vai ler a Bíblia. O jejum que tem poder sobre espíritos malignos é o jejum fundamentado na palavra, não é jejum intermitente não. Durante o jejum espiritual tem que orar, tem que ler a Bíblia. Quanto mais você se submete ao pé do Senhor, aos pés do Senhor, a palavra do Senhor, mais você vai se fortalecer espiritualmente. É um jejum que tem arrependimento, confissão de pecado. Senhor, eu confesso que eu errei, que eu fiz isso, fiz aquilo, mas eu me arrependo
arrependo, Senhor. Me ensina a andar num caminho de santidade, me ensina a andar de obediência a Ti, Pai. Eu não estou conseguindo, eu estou fraco, mas eu quero, Senhor. Me capacita, me fortalece, me ensina, me ajuda. E Deus vai fazer isso por você, porque há festas no céu quando um pecador se arrepende. Então um jejum que destrói todas as cadeias, que tira todos os laços do inimigo na sua vida, é aquele que você está se arrependendo dos seus pecados, tem verdadeiro arrependimento. Um jejum que tem esse poder é um jejum que está alinhado com a justiça e com a obediência. Obediência, isso é o que o Senhor espera de nós. Obediência, nós precisamos de andar em obediência à palavra do Senhor. Não é fácil, não é fácil. A nossa carne quer o que é mais fácil, o que é mais gostosinho, o que é mais prazeroso. Mas nós precisamos de resistir. Nós precisamos de resistir porque é na nossa fraqueza que o Senhor se fortalece em nós. Amém? Espero que este vídeo tenha te ajudado e eu quero aproveitar e fazer aqui um convite para você. Meu nome é Jaqueline Andrade, eu sou a criadora do grupo Revestidas. Revestidas é um grupo de mulheres, aonde ali nós aprendemos mais da palavra do Senhor, aonde nós lemos a Bíblia juntas, aonde nós criamos propósitos juntas. Quando o Senhor coloca no meu coração de levantarmos um jejum coletivo, nós estamos jejuando também. Então eu quero fazer um convite para você que é mulher, e que está em busca de ter amigas em Cristo, mas amigas em Cristo que lê a Bíblia, sabe? Que vai aqui na palavra do Senhor. Você é a minha convidada para poder entrar no grupo Revestidas. É um grupo no WhatsApp, onde todas as quintas-feiras nós nos reunimos no Zoom, que é um aplicativo, para podermos fazer um devocional juntas também. E juntas ali vamos nos fortalecendo. Se você deseja fazer parte do grupo Revestidas, logo embaixo aqui deste vídeo vai ter um link bem na descrição. Você vai clicar nesse link e você vai vir para o grupo do WhatsApp. Mas é claro, minha irmã e meu irmão, não se esqueça. Clica aqui, ó, nesse sininho, ativa as notificações, siga aqui o canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, né? Homens e mulheres de Deus, pessoas que estão precisando, sabe, de receber essa palavra. Compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas e que esse vídeo possa de alguma forma ajudar quem está precisando de receber uma palavra do Senhor. E que a gente nunca se esqueça, tá? Mais uma vez, o Senhor, Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele é misericordioso, Ele é poderoso, Ele é soberano. Nós não precisamos de ter medo do inimigo, não precisamos de temer, porque o Deus que nós servimos é um Deus soberano sobre todas as coisas e há poder no nome de Jesus. Amém? Então siga aqui o meu canal, entra no grupo Revestidas e até o próximo vídeo.